E existe uma fronteira entre a prudência, ou qual é o limite da prudência? Isso é um assunto que, embora dá para se colocar em vários raciocínios médicos, dá para colocar ela em vários focos de terapia, mesmo que a visão do ser prudente hoje esteja meio anêmica, né, com uma anemia crônica, que está precisando de transfusão de plasma-fezes, de sangue. Só que o nosso sangue é a nossa filosofia, né? A filosofia encontrando a teologia, encontrando a neuropsiquiatria. Quando se adentra a filosofia tomista, ela merece um raciocínio, que era um pensamento que ela povoava a mente do cristão medieval. E era identificado, literalmente ali não tinha uma preocupação, porque ali a filosofia e a teologia, ela era única. Então não havia uma separação fortemente. E foi meio demarcada pela filosofia dos neoplatônicos. Santo Agostinho, ele já vai apresentando uma extensa estrutura da doutrina a respeito da prudência. Ele se debruça sobre a prudência. E ele, é óbvio que ele pega os clássicos ali, e todavia ele vai originando ali, e vai originando e permitindo endossar que a virtude, a vontade, entende-se como a virtude que depende do sujeito. Então, algo que depende do sujeito, a prudência não te parece só o que conhece das coisas que se revelam a nós pelos sentidos. Ele é uma ordenação, uma organização da boa vontade, mas que coloca os prazeres e as alegrias num lugar segundo. Ele fica abraçado, mas para um segundo plano. Depois que a noção abstraída do intelecto, ele permite que o indivíduo saia dessa situação. Então, a filosofia agostiniana, ela é uma base importante e vamos usá-la. Óbvio que será usado também adentrar ao pensamento de São Tomás de Aquino, é outra envergadura de trabalho, não que a de Agostinho seja muito fácil. Mas ali vai se organizando o pensamento da escolástica, vai influenciando e reorganizando o que estava de errado no pensamento aristotélico. Ele corrige, como um bom professor. Ele diz, olha criança, esse raciocínio está certo, o outro não. E ele avalia vários, né? Então a tradição de São Tomás, ela vai servir para lembrar das contribuições neoplatônicas, contribuições dos estoicos e mostrar qual é o máximo, né? O verdadeiro, literalmente um gênio da metafísica, um dos pensadores que conseguiu organizar. Olha, isso é um trabalho dificílimo, organizar o seu pensamento, organizar o caos do pensamento de hoje, é um trabalho muito desafiador, mas imagina um indivíduo que erra sistematicamente no fazer negócios, um indivíduo que faz erros no relacionamento, ou que ainda está perdido por não saber a profissão que vai seguir. Isso tudo está alocado no pensamento de São Tomás. Mesmo os comentários da sentença de Pedro Abelardo, que é uma extensa produção intelectual, ele vai pôr nos princípios metafísicos gerais e expõe ali as inspirações das reflexões posteriores. Ele não esconde que ele usa um raciocínio de outros indivíduos. Isso é fantástico, porque quando você comparar com uma obra, por exemplo, a obra de Sigmund Freud, toda a obra, eu li ela quando cita Goethe, é uma coisa complicadíssima. Então, você percebe que dentro da psicanálise tem um conjunto, arcabouço filosófico,
só que ele é escondido. Diferentemente, tá, de São Tomás de Aquino, quando ele vai lá comentar, por exemplo, 1256, as questões disputadas das Veritate, o comentário da Trinitate de Boécio, a Suma contra o Gentil, ele vai e expõe o esboço, a obra, como que foi organizada, e o quanto do pensamento boéciano entra na Catedral de São Tomás de Aquino. E a catedral dele é a forma como devemos nos pensar. Então, a doutrina, no sentido da prudência, se opõe sem equívoco à irracionalidade e o voluntarismo. Irracionalidade e voluntarismo se opõem completamente à prudência. Mas eu vou ir para a borda, o limite, a fronteira da prudência. Então, o indivíduo que age de forma livre, responsável, recebe a forma, o reto ser, ele pode caminhar para o bom, né? Ou pode se subverter eu vou chamar de trevas, mas a trevas no sentido de que é o pensamento distorcido. Isso impede o indivíduo de ter uma claridade das opções da vida. Então, quando você primeiro exige isso, você atua primeiro como conhecedor. Isso é conhecer, porém, ele torna o ambiente mais claro. Ele dá uma luz muito boa de se observar. Porque ele passa de um pressuposto da verdade. Então, quando um indivíduo mente, ou quando o indivíduo se acovarda, a essência, ele não pôs a prudência como um carro-chefe, porque se você pensa bem, nenhuma outra virtude, ela chega à sua máxima atuação. Imagina a justiça sem prudência, imagina a fortaleza sem prudência, imagina a justiça, a forma como o temperamento se organiza. Imagina um colérico que não bebe numa realidade onde é que há uma necessidade de colocar uma hierarquia, quer dizer, os impulsos que ali são povoados a mente do indivíduo, ele impede o indivíduo de agir de forma geral. Então, qual que é para nós ali a verdadeira fronteira? Onde é que a evidência dali que o ser começa a tomar uma dimensão muito maior? Porque as fronteiras exigem, óbvio, a dedicação e a contato com outras virtudes. Então, qual a fronteira que ela vai se transformar em um imperativo racional? Porque no imperativo racional, ele põe um impulso da natureza como uma força secundária. Ele põe a clara razão do racional como o dominador. Ele coloca no lugar o livre agir humano. Lembra, o livre agir humano confronta, nesse caso, quando conduzido pela zona da razão racional, ele tira o indivíduo daquele confronto com a negação, com a escuridão. E todas as fronteiras com a escuridão daquilo que nos é natural, como a escuridão mais profunda, o impenetrável mais profundo, a determinação da existência do Logos como uma forma mais profunda, ela é impenetrável. Mas o fato de ser impenetrável, do nosso querer e nosso agir, permite, por exemplo, o indivíduo que está habituado a se drogar, a usar cocaína, a usar maconha. Tem um vídeo aí, hein, mostrando as sequelas do cannabis, da maconha. Ele tira esse indivíduo da capacidade de confrontar os impulsos. Ele é determinado. Há uma inversão, o raciocínio, o imperativo racional se perde. E se o imperativo racional se perde, o indivíduo, em essência, ele já não mais está iluminado pela infinita claridade. Porque a cada ato do saber de uma visão do Logos, daquilo que não é acessível à nossa inteligência, mas
como diz Aristóteles, né, com os nossos olhos do morcego em face do dia. Às vezes, ver a verdade é como os olhos do morcego, em face do dia, em face da luz do dia. O dia subentende que há uma luz, mas a luz do dia, ela impede o morcego de perceber, porque é doloroso ver a luz ali, ou segurar os impulsos, é algo que põe a verdade e o bem do nosso intelecto, que eu chamo o intelecto, ou espírito inteligente, ou a suprema razão, né? É onde que a razão se expande. E aí ela vai lidando com o que é virtuoso. Então, repetir incessantemente, em virtude da nossa cognoscitividade, ou escolher e não escolher este bem, isso é algo que impede você de, em certos momentos, ficar alguns anos economizando para dar um salto da existência, ou impede você de fazer uma caridade plena para alguém que necessita, impede você de, às vezes, passarem por cima do ego, né, que se opõe frontalmente à prudência, para enfrentar as coisas reais, como se fosse senhor delas, mas você enfrenta as dificuldades, como um general que passa em revista por cada membro do exército. E ao passar uma revista, você percebe qual área, imaginemos, do seu afeto ou de uma infância que foi conturbada, conflituosa, né? Teve problemas ali com o pai saiu, a mãe também por algum motivo foi faltosa na casa. Esse estímulo ao indivíduo, se ele não torna essa natureza cognoscitiva, ele vai? Ele vai se comportar como um morcego. O morcego, ele olha a luz, ele não consegue enxergar. Como é que os olhos do morcego vão poder trabalhar com algo que os fere profundamente? Porque a dor, é assim que nós devemos nos comportar. Quando olharmos para algo que nos afronta, que nos impede de agir, aquilo é a luz. E quanto mais você seguir o caminho da facilidade, imaginemos alguém que tem transtorno compulsivo periódico, pessoas que normalmente vão ficar muito obesas e vai ter centenas de outras complicações, né? Desde hipertensão, resistência à insulina, tem uma camada de situações, mas tudo é secundária ao não controle do impulso, porque aquilo, e isso eu vejo no consultório, para os pacientes é algo tão difícil como fazer às vezes uma caminhada de 50 quilômetros. Eles realmente sofrem. O olho do morcego, ela não suporta aquela claridade. Ele não consegue produzir e agir a inteligência para controlar a escolha do espírito livre. Ele não consegue enfrentar as coisas reais, porque ele enfrentar ali, controlar os impulsos, controlar a raiva, controlar o ciúme, que o conduz na vida. Então veja, esse indivíduo que tem o ciúme como um carro-chefe, ou que tem a raiva como o carro-chefe, ele não está, hora nenhuma, chegando perto da prudência. E óbvio que se a prudência, como é um carro-chefe, né, esse estímulo impõe o indivíduo a caminhar e o obriga a seguir de forma onde está iluminado e conhecer as penumbras de luz que o circunda, conhecer as sombras que o circunda, em alguns momentos ser capaz de ser luminoso bastante para criar uma autonomia na liberdade. E não há liberdade sem controle dos impulsos, dos desejos. Os desejos hoje eles ganharam um status de verdade absoluta. Eles ganharam um status de como fosse um presente que a humanidade estivesse dando a si mesma.
E isso abrange todas as posses de realidade, porque toda realidade que eu vou ver, eu jogar as minhas emoções nela, ela vai destruir completamente a noção da realidade da fé. Veja, a fé, ele reside no intelecto. A esperança reside no intelecto. E a vontade, e a caridade, ela reside na vontade, mas procedendo ali do intelecto. Então, quando o indivíduo não consegue ver isso, quando vai tentar organizar, por exemplo, as chamadas crenças nucleares ou crenças distorcidas da realidade, que é muito vistas na terapia cognitivo-comportamental, há uma forma de sanidade, de sanar aquilo, não só com um questionamento socrático, mas permitir que aquele indivíduo crie uma realidade do intelecto maior. Ele vai criar um hábito de normatização da moral. E esse hábito de normalização, ele vai acusar as relações estreitas com o voluntarismo. Isso é inevitável. Eu acho que você já percebeu isso, que o hábito de normalizar as virtudes morais, ela mantém, de certa forma, uma estreita ligação com o voluntarismo, mas não é o voluntarismo. E através disso, às vezes, é falsamente interpretado como um ato de moral humana, né? Mas ele vai derivar de um conjunto de preceitos. Há necessidade de um conjunto de preceitos, há uma necessidade de exercícios das virtudes e há uma necessidade de proibições. São três instâncias: o preceito, o exercício da moral e a proibição. Porque esse é o procedimento moral que, desde modo ou de forma contínua, é arrancado da terra fértil do conhecimento real. Ele distorce, é como se a terra ali, onde é que forma o pensamento, ela ficasse remexida, ficasse alterada ao ponto de você não conseguir separar bem a existência viva do homem vivo. Um tal moralismo não vê, ou não quer ver, ou não permite ver. Não vê, não quer, ou não permite ver. Que o bem é conforme ao ser humano, a sua realidade, e bater de frente com as suas limitações e das suas grandes qualidades. Essa é a conformidade. E nessa conformidade, só aí a prudência se torna clara. Não há outra forma de realizar o bem e compreender que fazer o bem é uma coisa inteiramente diversa da mera observância factual de um ato revelado a nós, de uma prescrição, ou de um ato decretado, que é visto. Porque desse momento, a partir, e aí eu chamo da penumbra e das trevas, o ato errôneo que vai trazer complicações para o indivíduo, ou alguém que reclama de tudo, esse indivíduo está longe de fazer morada na prudência, ele está completamente posto no ato irracível, ele está completamente conduzido pela vontade de conduzir num bem maior, mas quando ele não consegue, porque o intelecto não agiu, mas agiu o impulso, aquilo o torna um indivíduo destemperado. Quer dizer, a temperança nos apetites não acontece. Os apetites, as inclinações, os desejos, os impulsos, alguns diriam função executiva, cada um teórico usa, mas a essência é a inclinação que você tem para algo. E se você hipertrofia ele, a prudência não adentra. A razão, a temperança, nesse caso, não será virtude. Veja, até para você vai se enganar, não, obviamente, desejoso de errar, né? Não querendo errar, mas a sua razão, a temperança, vai ficar algo que vai te destruir existencialmente. Mesmo essa prudência, né, já que não é prudência, como diz o São Gregório Magno, não é a prudência, não conseguiria compreender tão pouco a frase de São Gregório Magno. Se não é prudência, que as outras virtudes realizam um fim, então não há, ou não podem, de maneira alguma, ser considerado uma virtude.
já que a prudência é transvestida e reorganizada para ser os erros do indivíduo de forma geral. Então, essa noção da processo da formação do intelecto, da prudência, ele vai normalizar as ações dos pensamentos errôneos, ele vai normalizar os pensamentos, seja com distorções do núcleo central ou periférica, criando emoções secundárias e com alterações comportamentais, cria um ciclo, mas assim, quando você coloca a prudência como um conhecimento a ser atingido, é uma plenitude da realização do bem em si, ele te exige essa magnitude de trabalho, ele exige o seu sacrifício, ela vai exigir de você isso. E aí, nesse momento, realmente, você adentra a fronteira da prudência com outras virtudes. Ele produz uma justiça mais robusta, ele produz uma fortaleza mais contínua, ele produz um tempero da existência mais clara. Então, embora pareça algo que é difícil de compreender, de ser palpável, mas é esse raciocínio que determina o agir concreto do indivíduo. É o que pode determinar a bondade do agir concreto ou a sombra do agir concreto. Quer dizer, ele pode conduzir para lados diferentes e pode até, às vezes, determinar erros de, por exemplo, um avô, uma avó, na forma de como dar o amor a um neto ou um bisneto. Essa é a prudência, um dos assuntos que nós vamos dissecá-lo muito, porque há necessidade da prudência, do reto agir de forma geral. Porque sem esse reto agir, não tem jeito. Sem um reto agir, o indivíduo fica perdido. E essa razão do intelecto é o que vai segurar, inclusive, saber superar um luto. Um luto. Algo que para muita gente parece impensável de estar ligado. Então, a prudência, segundo lá São Tomás de Aquino, o homem não comanda somente aos outros, mas também a si mesmo. Eis aí o grande comandante do sentir, do guiar. Ele não está focado no outro, mas ele está focado num território muito mais complicado de luta, que é aquilo do conduzir o indivíduo, de assegurar o indivíduo numa direção da ação, ou governar-se nas ações. Governe nas ações. Assim nós vamos caminhar. Então, veja que isso já reduz, por exemplo, quadros de depressão. Muito comum. Quadros leves, muito comum. Quadros de ansiedade, muito comum. Porque no momento que você começa a se governar, você consegue concentrar nas correções das ações erradas. E isso é governar-se nas ações, diria São Tomás de Aquino. Então, continuemos. Um abraço.